luta incansável por uma coisa muito simples, né? Uma coisa bem simples mesmo. É liberdade. Eu quero ler aqui no capítulo 6 da carta aos Efésios. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 19. Por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Apenas este versículo, livremente. E como tema da mensagem nesta noite, eu quero utilizar esta palavra, apenas esta palavra, liberdade. Apenas a palavra liberdade. Amados e queridos irmãos, quando o apóstolo está escrevendo esta carta aos irmãos dos Efésios, aos irmãos de Éfeso, ele inicia aqui no capítulo 6, instruindo as mulheres, as esposas, sejam submissas aos vossos esposos, sejam companheiras, estejam lado a lado com eles. Vocês não têm ideia de como é bom ter uma família, estar unida. O esposo não tem motivo nenhum para se sobrepor sobre a sua esposa, e sua esposa não tem motivo nenhum para querer ser mais do que o seu esposo. Por quê? Porque ambos foi tirado um do outro para viverem em comunhão, viverem bem, serem felizes. E o que ocorria já naquela época era muita dissensão, muito problema entre as famílias. Os filhos também, aqui no capítulo 6, o apóstolo diz o seguinte para os filhos: vossos filhos, sejam obedientes aos vossos pais, sejam bons filhos, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessas. E quando o apóstolo ele começa a instruir as esposas, os filhos, a viverem uma vida digna, uma vida de prestígio, honrando uns aos outros, tudo isso é importantíssimo, tudo isso era extremamente importante, até mesmo para o crescimento da igreja. Porque, amados e queridos irmãos, se uma igreja, o pastor está liderando uma igreja e o povo da igreja, os fiéis da igreja estão vivendo em discórdia dentro de casa, os filhos não obedecem o pai, não obedecem a mãe, o pai não consegue levar o filho para a igreja, a esposa, o esposo vai para um lado, a esposa vai para o outro. Isso vira uma tremenda de uma bagunça, uma desorganização terrível. E aí o apóstolo ele começa a instruir as famílias, instruir esposo, esposa, para que todos possam viver com dignidade e respeitando uns aos outros, respeitando os limites uns dos outros. E quando o apóstolo encerra essas instruções para os filhos, aí ele começa a falar para a igreja de modo geral, para os irmãos da cidade de Éfeso. Observe que aqui no versículo 10 é o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados e queridos irmãos, quantas pessoas estão se fortalecendo, estão buscando força nas religiões, na religiosidade, mas a mensagem
o comando do apóstolo aqui, ele pede bem claro, diz bem claro: irmãos, fortalecei-vos no Senhor, buscai ajuda no Senhor. Eu tenho um grande amigo aqui na cidade de Show, o irmão Valdomiro, mas ele não pode me fortalecer igual Deus pode me fortalecer. Ele pode orar por mim, ele pode abençoar a minha vida, ele pode declarar todos os dias: pastor, você é uma bênção, missionário, você é uma bênção. Eu posso fazer isso com você que está me ouvindo agora, dizer para você que você é uma bênção, que tudo vai mudar na sua vida, e que ele não pode com você. Mas tem um detalhe: é você que tem que buscar a força no Senhor. O apóstolo poderia ter dito o seguinte: olha, o irmão Manuel, vá lá e busca a força para o irmão Joaquim, o irmão Joaquim busca a força para o irmão Manuel. Mas não, ele disse: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Comecem a caminhar, comecem a andar na direção de Deus. Comecem a andar segundo a palavra de Deus. E aí o que é que vai acontecer com você quando você começar a andar segundo a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada diz bem claro lá no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto ele colocar as mãos para fazer vai para frente, tudo vai dar certo. Fortalecei no Senhor, medita na palavra de Deus 24 horas por dia, caminha com o Senhor, aleluia, glória a Jesus. Por quê? Porque só o Senhor pode mudar a tua história. No Salmo 23, o salmista descreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, aleluia, glória a Jesus. Porque o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor é a minha força. No Salmo 121, o salmista diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É no Senhor que você precisa se fortalecer. É na palavra do Senhor, é comendo, é se alimentando todos os dias, todos os momentos no Senhor, se alimentai no Senhor, fortalecei-vos no Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que fortalecei-vos no Senhor. Aleluia, glória a Jesus. No versículo 11 ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Aleluia, glória a Jesus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: quando um soldado vai para um campo de batalha, no tempo dos tempos medievais, eles lutavam de espada, e a primeira coisa que eles faziam era vestir uma armadura para se preparar para a batalha. Aquela armadura evitava com que a espada ou que a flecha do inimigo lhe atingisse, lhe tocasse, lhe pegasse, lhe destruísse, lhe tirasse a vida, lhe dizimasse a vida. E então ele tinha que estar vestido de armadura. Um exemplo de soldado que precisou de usar uma armadura foi Davi. Quando Davi chegou no arraial dos filisteus, ele olhou para o gigante Golias, cheio de armaduras, todo preparado para uma batalha, numa situação de guerra. E Golias desafiava todos os filhos de Israel. E o rei Saul, que era guerreiro, que era homem bom na espada, que era valente, estava escondido, estava morrendo de medo. Aleluia, glória a Jesus.
E Saul tinha armadura. Os irmãos de Davi, que eram fortes, que eram valentes, também tinham armaduras, mas eles estavam todos escondidos, todos debaixo dos seus arraiais, como covardes, como coelhos escondidos. Aleluia, glória a Jesus. Porque, amados e queridos irmãos, porque o gigante que eles estavam enfrentando era terrível, porque ele era muito forte, porque ele era considerado invencível, porque ele era uma máquina de matar, ele era uma máquina de guerra. Mas quando Davi chega no arraial, aleluia, glória a Jesus, quando ele chega no arraial e ele vê o gigante desafiando os filhos de Israel, ele começa a olhar para o gigante e o gigante diz: quem é? Quem é que vai me enfrentar? Quem é que vai encarar eu? Porque aqui, ó, aqui está a minha espada, aqui está a minha grande espada. Saul, você não é o bonzão? Aleluia, glória a Jesus. O Judá, o irmão de Davi, o filho de Jessé, o mais velho, o valentão, os guerreiros, os bons de Israel, cadê vocês? Aonde é que vocês estão? E Davi começa a ouvir os desafios daquele maldito gigante. E Davi começa a ouvir os desafios. Então Davi olha para todos eles ali acabrunhados, morrendo de medo, desesperados, sem esperança, olhando uns para os outros e pensando quem seria capaz de encarar este maldito filisteu. E então Davi se levanta e olha para o filisteu e diz assim: eu vou a ti, em nome do Deus de Israel, e eu vou vencer você. Aleluia, glória a Jesus. Aí Saul pegou as suas armaduras e colocou em Davi, e disse: Davi, já que você quer ir pegar o cara, pelo menos vai todo cheio das minhas armaduras, porque eu preciso de você vivo, Davi, porque eu não posso perder um soldado tão jovem, tão novo. Apesar de ser franzino, pode ser que você ainda seja um grande soldado, até porque você está desafiando um grande, perigoso gigante. Vai que você vence, Davi, mas vai com as minhas armaduras. E encheu Davi de armaduras. Aquilo era tão pesado, era tão forte. Eram talvez barras de aço ou de chumbo, sabe do que era aquilo, mas eram armaduras pesadas. E Davi não conseguia andar com aquelas armaduras. Aleluia, glória a Jesus. E então Davi olha para Saul e diz assim: Saul, eu vou pegar este gigante maldito, mas eu tenho uma armadura muito melhor do que a que você usa, Saul, porque a armadura que você está usando, ela é pesada. Ela está carregada de pecado, está carregada de miséria, está carregada de sangue, está carregada de maldição. Mas tem uma armadura que eu vou usar, Saul, que ela vai me proteger de armadura, que eu vou usar, é a armadura de Deus. Observe que aqui o apóstolo diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Eu não posso estar firme, eu não posso estar desafiando o inimigo se eu não estiver cheio de armadura, cheio de armas, cheio de forças, cheio de condições para guerrear. E então o apóstolo diz aqui: revesti-vos de toda a armadura. E Davi foi lá e venceu o gigante, mas venceu porque ele estava cheio da armadura de Deus. Daniel, jogado na cova dos leões, ele estava totalmente cheio das armaduras de Deus. Isaac, Sadraque e Abednego, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles estavam cheios das armaduras
estavam armados até os dentes com as armaduras de Deus, e não tinha fogo que podia tocar neles. Aleluia, glória a Jesus. É que o apóstolo Paulo segue dizendo, aleluia, glória a Jesus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados e queridos irmãos, o planeta que nós vivemos, a terra onde vivemos, todos os principados estão, o ar está empesteado, está infectado de todos os espíritos malignos, tem demônio em todos os lugares, demônios agora soprando no ouvido de alguém, dizendo assim, ó, tira a sua vida, se mata. Tem demônio agora dizendo para alguém assim, olha, vai lá, se prostitui. Tem demônio agora falando no ouvido de alguém assim, ó, vai lá, dá um tiro no seu adversário. Tem demônio agora falando no ouvido de alguém assim, olha, vai lá e faz um assalto, pratica um assalto, destrói sonhos, destrói vidas. Tem demônios para todos os lados, principados nas regiões celestiais. Os principados. Observe que no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, quando ele dobrou o joelho para orar, para clamar ao Senhor, ele passou 21 dias orando e não vinha resposta. Quando a resposta chegou, o que foi que aconteceu? O anjo disse para ele, assim que você se propôs em clamar ao Senhor, eu fui enviado a ti, Daniel, meu Senhor. Ele chamou Daniel de Senhor. Ele disse, Daniel, eu sou teu servo. Eu vim, Daniel, eu vim para te servir desde o momento que você entrou na presença de Deus. Deus já mandou a resposta. Mas sabe o que aconteceu, Daniel? Eu fiquei retido com o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia são demônios que estão nas regiões celestiais, e eles tomam regiões, eles acham que eles têm domínio sobre regiões, e esses demônios, eles trabalham para impedir que a sua oração chegue até você. Quantas vezes você começou a orar ao Senhor e clamar ao Senhor, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso desta vez, Senhor, eu preciso desta vez, e você desanimou, você desistiu, e o anjo estava lá lutando contra os principados da Pérsia, ou contra os principados da Bolívia, ou contra os principados da Venezuela, ou contra os principados da Argentina. Existem demônios que acham que a Argentina é dele. Existem demônios que acham que o Brasil é dele. Existe demônio que acha que o estado do Maranhão pertence a ele. Existem demônios que acham que o estado do Paraná ou o estado da Bahia é dele. São espíritos territoriais, demônios que que acham que eles são donos de alguma coisa. Mas Daniel, ele não desistiu, ele continuou orando, ele continuou clamando ao Senhor. E sabe o que foi que aconteceu? Quando ele não desistia de clamar ao Senhor, o anjo que estava com a resposta dele falou, oh meu Senhor, oh meu mestre, manda ajuda porque está difícil a batalha, sozinho eu não aguento, eu não vou resistir, eu não vou ter força. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mandou Miguel, o anjo de guerra, uma espada desembainhada. E Miguel, quando chegou ali nas regiões celestiais onde estava o anjo de frente dos príncipes da Pérsia, Miguel abriu o caminho para que o anjo passasse. Então o anjo veio e trouxe a resposta para Daniel. Olha, na sua vida tem uma multidão de espíritos malignos lutando para que nenhuma bênção chegue até você. Existem demônios trabalhando nas regiões celestiais para que a tua oração não seja ouvida no céu. Existem demônios nas regiões celestiais trabalhando para que
que você e seus filhos não consigam ter paz uns com os outros. Existem demônios nas regiões celestiais trabalhando para que você e a sua esposa não consigam ter paz, não consigam ter alegria, não consigam ter felicidade. Existem demônios trabalhando contra a vida de vocês. Mas tem uma coisa: se você começar a clamar como Daniel fez, a resposta de Deus estará chegando na tua vida. Porque aqui está bem claro na palavra. Observa que a nossa luta, olha só, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia, glória a Jesus. É isso. Lutar incansavelmente. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa que é muito importante. O versículo 13 diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Davi venceu Golias, porque ele estava revestido da armadura de Deus. Daniel venceu a cova dos leões, porque ele estava revestido da armadura de Deus. Moisés venceu todo o exército de Faraó, porque ele estava revestido da armadura de Deus. Porque tinha um Deus que estava lá no Egito cuidando de todos eles. Porque tinha um Deus que estava fazendo todas as coisas por eles. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Vestido a couraça da justiça. Para que serve a couraça? Couraça é um peitoral que é feito, colocado sobre os ombros, para proteger o coração. Proteger o coração e proteger o peito. Quando você está revestido com a couraça de Deus, o inimigo ele vai mandar flecha em você o tempo inteiro. Mas a couraça está aqui, ó. A flecha vai pegar em você e vai voltar para o inimigo. Ela só chega e volta, ó. Vai chegar e vai voltar, porque você está couraçado, porque você está protegido, porque o inimigo não pode com a tua vida quando você se veste da couraça do Espírito Santo, quando você está revestido de Deus. Revesti-vos da couraça do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. E aí, amados e queridos irmãos, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. o grande guerreiro da mitologia chamado Aquiles, ele tinha um ponto fraco, não era verdade? Qual era o ponto fraco do Aquiles? Era o calcanhar de Aquiles. Em qualquer lugar que alguém desse uma espadada nele, não acontecia nada com ele. Qualquer lugar que alguém atirasse uma flecha nele, não acontecia nada com ele. Mas quando alguém atingisse o calcanhar de Aquiles, ele morreria. Não era isso? Não é assim que conta a história, lembra? Então, e eu quero que os irmãos entendam uma coisa: não estou aqui para falar de Aquiles, nem para falar do filme, da lenda, mas eu estou aqui para falar de você estar preparado, calçado com calçado, aleluia, glória a Jesus, calçado os pés na preparação do Evangelho. Estarmos calçados na preparação do Evangelho. Todos os dias você pega a Bíblia, você lê a Bíblia, você vai se preparando.
Sabe o que a Bíblia faz? O Evangelho faz? Ele faz você caminhar. Ele prepara os seus pés para a batalha. E ninguém vai conseguir atingir você se você estiver preparado, calçado com o calçado do Evangelho. Ninguém vai poder atingir você. Você sabia disso? É isso, irmãos. Exatamente isso. Agora observa só. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Que, para quem não sabe o que é um escudo, o escudo é uma ferramenta que a pessoa coloca no braço, ele veste aqui no braço, e todas as vezes que o inimigo vem para atingi-lo, ele vai se defender com esse escudo. Tem quem é canhoteiro, vai usar na canhota, quem é direiteiro vai usar na direita. Mas nós precisamos estar escudados. Quando o inimigo vem, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Quando nós lemos esse texto aqui na Palavra de Deus, nós descobrimos que nós estamos em guerra todos os dias. Nós estamos em batalha todos os dias. A nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra todas as hostes e potestades do inimigo. Eu quero falar uma coisa para vocês, amados e queridos irmãos. Hoje nós estamos no meio de uma guerra aqui no Brasil. O Brasil e muitos países do mundo estão dentro de uma guerra, no meio de uma guerra. E olha que essa é já início da Terceira Guerra Mundial, da grande tribulação. E a luta da igreja, a batalha da igreja não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não tenho que odiar as pessoas porque elas pensam diferente de mim. Pelo contrário, eu tenho que amar elas. Eu sei que alguns vão tombar, eu sei que alguns vão morrer, infelizmente. Por quê? Porque faz parte. A Bíblia Sagrada ela diz o seguinte: nem mesmo aqueles que são santos do Senhor, eles escapam da morte. O grande segredo não é você escapar da morte física e morrer espiritualmente. Nós estamos em guerra, o mundo está em guerra. E a nossa guerra, a nossa grande batalha é contra os principados das trevas. Vai existir pessoas que vão tirar a nossa vida. A qualquer momento alguém pode entrar por essas portas aqui nessa igreja e simplesmente me fuzilar, me matar eu não vou comigo. Isso pode acontecer. Isso acontece na China, isso acontece na Venezuela, isso acontece em Cuba, onde o Evangelho é proibido de ser pregado. Isso acontece. Agora tem um detalhe: ninguém pode matar a minha alma, ninguém pode matar o meu espírito, porque este corpo pode tombar, mas eu me levanto, eu ressuscito, assim como Jesus ressuscitou de entre os mortos, eu também serei levantado, eu também ressuscitarei em um corpo glorificado. Por quê? Porque a minha luta não é contra a carne e também não é contra o sangue. O grande X da questão não é você tombar, mas o grande X da questão é você tombar para sempre e nunca mais se levantar, e nunca mais ressuscitar. É por isso que nós temos a obrigação de andar escudado, aleluia, glória a Jesus, no escudo do Espírito, no escudo da fé, da crença, crendo no Senhor Jesus. Davi, quando Davi matou Golias morreu, mas morreu definitivamente. Ele nunca mais se levantou. Não se tem mais ideia de onde Golias foi parar, não dá para saber. Quando Jesus fala do rico e do Lázaro, Jesus fala de duas pessoas que viveu neste mundo, viveu nesta terra, e que ambos morreram, mas um foi para o seio de Abraão e o outro foi sepultado no Hades. Presta bem atenção
pensando nisso, porque o que o apóstolo está escrevendo aqui, e ele deixa bem claro, aleluia, glória a Jesus. Olha só como é interessante isso, olha. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não posso ressuscitar, eu não posso me levantar se eu não estiver dentro da palavra de Deus, se eu não estiver preparado dentro da palavra de Deus. Não é possível que eu me levante um dia. Com certeza eu ficarei para sempre na sepultura. E se me levantar um dia, me levantarei para a condenação, porque isso é bíblico, que todos um dia irão se dobrar diante do Senhor. Mas nós estamos em guerra espiritual todos os dias. Eu estou em guerra, você está em guerra, Valdomiro está em guerra, o presidente de todas as repúblicas do mundo está em guerra todos os dias. A batalha espiritual, ela não é só lá no campo de batalha, onde tem metralhadora, onde tem baioneta, onde tem fuzil, onde tem bomba, não. A grande batalha espiritual, ela se dá aqui, no mundo espiritual. É pessoas que todos os dias acordam pensando: como é que eu vou vencer a maldita da cachaça? Como é que eu não vou tomar a primeira dose, o primeiro golpe? Como é que eu vou vencer a maldita da maconha? Como é que eu vou vencer a maldita da cocaína? Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, não tem jeito, é impossível. Por quê? É porque você está em guerra contra os principados das trevas, contra o inferno todo está se levantando para destruir os teus sonhos, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus te trouxe a este lugar, quando Deus te deu o privilégio de estar aqui, Ele também te deu as ferramentas para que você possa vencer o inimigo. E você precisa lutar. A luta é sua. Coloca o capacete na cabeça, capacete da salvação, calça os teus pés na preparação da palavra, na preparação do Evangelho. Calça, caminha, não caminha descalço, não. É isso que Deus quer para a sua vida. É o que Deus quer para você, o sonho de Deus para a sua vida, que você seja um vencedor. Mas esta batalha é você quem precisa travar. Esta batalha é você quem precisa travar. Deus te deu este privilégio. Deus permitiu que você possa fazer isto. Aleluia, glória a Jesus. Só você pode fazer isto. Esta batalha eu não posso travar por você. Você pode, você deve, você tem a obrigação de fazer. Lute incansavelmente. Agora, nesse exato momento, centenas de pessoas estão pelas ruas protestando contra um sistema diabólico que tenta se implantar em nosso país, em nosso Brasil, que é o regime comunista de esquerda. É um regime totalmente diabólico. Por que é diabólico, missionário? É porque eles matam todos aqueles que lutam como cristão. E observa que aqui, olha, eu até quero encerrar. Já estou para encerrar. Observa que no último versículo o apóstolo diz o seguinte, olha só: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente, como me convém falar. Observa que o encerramento aqui do versículo 20, ele diz o seguinte: eu preciso falar deste evangelho livremente, eu preciso de liberdade, nós precisamos de liberdade. E todo regime comunista, eles não suportam a sua liberdade. Eles querem proibir você de falar do amor de Jesus Cristo. Até porque Deus para eles é o partido. Até porque Deus para eles é o sistema político. E nesta noite Deus está me trazendo aqui para fazer com que você possa refletir. Para que você possa ter reflexo.
Existe a possibilidade do comunismo vencer a humanidade? Sim. A qualquer momento eles conseguem vencer. O grande detalhe, amados e queridos irmãos, é para quem eu trabalho. É para o reino de Deus ou para o reino das trevas? E o próprio Jesus, aparentemente, teria sido vencido pelas trevas. Eles mataram Jesus. Jesus chegou num dia, num ponto em que os seus discípulos, até os seus discípulos o abandonaram, viraram as costas para ele, não tinha mais condições, não davam mais conta de prosseguir, tamanha era a opressão. Mas Jesus, ele resistiu até a morte, ele foi até a morte, ele não desistiu, ele não parou no meio da caminhada. E nesta noite eu estou aqui para falar para você, aleluia, glória a Jesus, não desista, lute até o final. Se o inimigo vencer, é por tempo limitado, por pouco tempo, porque a qualquer momento Deus te levanta de novo, você não fica na sepultura. Se você tombar, com certeza Deus vai te levantar. Só para vocês terem uma ideia, este mesmo sistema comunista, este mesmo sistema que hoje está se esforçando aí para destruir o sonho das igrejas, e que tem prometido que vai cercear a sua liberdade, a minha liberdade, presta bem atenção, este mesmo sistema matou milhões de cristãos no passado. 170 anos depois de Cristo, um homem que é considerado, chamado de padre, né? Chamava Tertuliano. Ele chegou para o imperador romano, que era o mesmo imperador que até hoje está trabalhando contra a Igreja de Cristo, né? Continua. O Império Romano, através da Igreja Católica e do Papa, continuam trabalhando contra o Império de Cristo, contra o Império da Igreja fiel de Cristo, aquela que nasceu em Jerusalém. Observa bem uma coisa. Tertuliano chegou para o governador romano e disse para o governador o seguinte: presta atenção, quando vocês matam esses cristãos, o sangue deles desce na terra e vira semente. Os cristãos estão nascendo de novo. Você mata um cristão, nasce 200. Quando um cristão tomba na terra, nasce 200, nasce 1000, 10.000. Tertuliano, ele disse isso. E então o governo romano parou de matar cristãos com tanta intensidade quanto matavam. E agora a tendência é que eles comecem a fazer a mesma coisa. Eles querem destruir totalmente o nome de Cristo. Só que tem uma coisa, viu? Lembre-se de uma palavra que Jesus disse para o apóstolo Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Glória. Não adianta comunismo, não adianta comunistas. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem matar pastores, vocês podem matar cristãos. Os cristãos estão de joelho aí na frente dos quartéis, clamando pelo nome do Senhor. Eles estão clamando, estão de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, meu Senhor, livra a nossa nação desta maldição. E pode acontecer que neste exato momento o Senhor não livre coisa nenhuma. O Senhor permita que isso aconteça para que a palavra de Deus se cumpra. Só que tem um detalhe: a Bíblia diz bem claro que este não é o fim, nem para mim, nem para você que está aí clamando no nome do Senhor. Eu ouvi uma história uma vez, e essa história me chamou muita atenção. Em um país comunista, os soldados pegaram alguns cristãos que não renunciavam, que não queriam renunciar, e eles levaram para um lago gelado.
congelado, muito gelo. E lá as pessoas ficaram dentro daquela água gelada para forçá-los a desistir de ser cristão. E à medida que o tempo ia passando, eles iam congelando e morrendo. E foram morrendo. Quando tinha uma última pessoa, eram várias pessoas, quando tinha uma última pessoa, essa pessoa disse assim: eu vou desistir. Morreu todo mundo, só está eu, não adianta mais fazer nada, eu vou desistir. Quando ele disse, eu vou desistir, o soldado pegou a arma, entregou na mão dele e falou assim: fica no meu lugar, porque eu vou para o lago, eu vou morrer, porque você não tem ideia do que eu presenciei. Cada cristão que tombou nestas águas geladas, cada cristão que tombou, eu vi uma multidão de anjos lindos vir buscar eles. O corpo ficou aqui, mas eu vi eles subindo, e todos eles subiram e foram embora para morar com Deus. Amados e queridos irmãos, a morte não é o fim. O apóstolo Estevão estava morrendo apedrejado, e quando ele era apedrejado, ele sorria e dizia assim: eis que vejo os céus abertos e a presença do meu Cristo está de pé para me receber. Eu quero que você entenda, amados e queridos irmãos, que quando a Bíblia diz que quando Jesus subiu e foi ascenso ao céu, ele se assentou à direita de Deus. Mas quando você que é cristão, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você é martirizado aqui nesta terra, você sobe. E quando você sobe, Jesus está de pé, com uma mesa preparada para te receber. Sabe por que isso, amado e querido irmão? É porque você é especial para Deus. É porque por mais que o inimigo queira, ele não terá este privilégio de voltar e se assentar com Jesus. Então ele quer acabar com o teu sonho, ele quer fazer você desistir. Mas nesta noite eu venho aqui, em nome do Senhor Jesus, dizer para você: não desista jamais, porque a qualquer momento você estará lá, ao lado do Senhor teu Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde. Eu quero fazer um apelo, eu quero perguntar para você que está nos assistindo agora: você quer aceitar Jesus como Salvador? Não importa o dia ou a hora, esta mensagem vai ficar gravada aí no sistema de comunicação mundial. Eu quero que você entenda uma coisa: eu tenho uma obrigação de te fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você quer, diga comigo agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, estar contigo. Eu preciso estar contigo, Senhor. Eu quero que o Senhor me liberte, Senhor, de todo mal, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe a sua vida, e que Deus escreva o teu nome no livro da vida. Aleluia, glória a Jesus. Evandro Silva, Sônia Zanardi estão nos assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Você que aceitou Jesus como Salvador, procure uma família, procure a igreja. A igreja é a nossa família. Aqui em Uchoa eu tenho uma família muito grande. Tenho o irmão Valdomiro, tem outras pessoas, outros irmãos aqui que não são da mesma igreja, mas são a minha família. Na Assembleia de Deus do Belém aqui eu tenho família, eu tenho irmãos. É por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. É por isso que quando nós nos encontramos, independente da igreja, nós dizemos: a paz do Senhor, irmão. É porque nós somos uma família. É porque um dia nós queremos ir morar no mesmo lugar e andar pelas mesmas ruas juntos. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, Deus nos dê sabedoria. E vou fazer uma oração agora por você que aceitou Jesus.
Senhor, meu Deus, este homem, essa mulher que aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, Senhor, eu abençoe a vida dele. E que ele nunca se desvie dos teus caminhos, Senhor. Que ele nunca deixe, Senhor, de caminhar contigo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Eu te agradeço e te louvo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. O culto está encerrado nesta noite. E eu me despeço de todos vocês com aquele abraço, aquele carinho que só vocês merecem, né? Deus abençoe a vida de todos vocês.